Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos dar continuidade então de onde nós paramos, na semana passada, que foi... na verdade, nós não encerramos o capítulo, A gente ficou ali no meio do caminho, Capítulo de número 16. Se não me falha a memória, nós paramos lá pelos versos 24, foi isso? Vocês lembram aí, não? Verso 24, alguém anotou? Se não recordam aí, se não lembram, se não está na memória, vê se ficou anotado, Alguma coisa aí. Mas bora lá. E a gente se encontra aqui. Me parece que foi... Aliás, na verdade, a gente não foi numa leitura, Eu dei uma comentada, uma resumida, num trecho, que foi o capítulo 16 mesmo, Mas onde Paulo encontra Lídia, E tem toda aquela conversão. Não sei se vocês... Eu preciso fazer preciso dar uma recapitulada ou é tranquilo? Vocês conseguem estar acompanhando daqui para frente? Vocês que mandam aí, vocês que sabem. Se estiver tranquilo, eu vou continuar da história do carcereiro, do capítulo 16, História do carcereiro. Tranquilo? Se vocês me der o aval, eu continuo. Se não, eu faço aí uma recapitulação. Tranquilo? Então, bora para frente. Vamos lá. Está tudo bem, Natan, então vamos lá, Natan? Bora lá. Capítulo 16. Nós falamos, da história lá de Lídia, Se converte ela, toda a sua casa, mas nós falamos que quando o texto bíblico aqui, principalmente em Atos, fala a sua casa, não quer dizer que são apenas os seus parentes ou aqueles que moram com ele, Mas diz respeito a todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. No caso de Lídia, era não só os parentes, mas os empregados que ela tinha, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma comerciante de púrpura, de tecidos e tudo mais. Então se converte ela era uma pessoa conhecida na cidade, E aí outras pessoas mais acompanham o exemplo dela também, abraçando a mensagem que Paulo, com muita dificuldade, apanhando de cidade em cidade, sendo perseguido, ele ia pregando e o pessoal sempre perseguindo, quer dizer, um pessoal lá maltratava ele numa cidade, ele ia para outra e o pessoal ia atrás. Era perseguição literal, não é que os caras só ali naquele... Não, os caras iam atrás. Para onde ele foi? Lá para Tessalônica, vamos atrás. Vai para onde? Para Filipos, vamos atrás, Hoje é virtual, então são os haters, Mas ali eram os haters gospel, os religiosos e tudo mais. Era um negócio louco. A gente fala brincando, mas o cara sofreu demais aqui, Paulo, ele de fato teve uma vida à beira da morte muitas vezes. Ele vai relatar isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz que por muitas vezes esteve em perigo de morte, Salteadores, ele fala, tomou várias chicotadas, varada, noite frio, fome, nudez, enfim. Quer saber o currículo de Paulo? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, vocês vão ver. Ele faz lá um resumo da sua vida, no Evangelho, vida de sofrimento. Mas aí aqui a gente se depara com uma segunda história, que é do carcereiro. Vamos lá, a partir do verso de número 23, que é o finalzinho lá, E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, aqui na cidade de Filipos, ao carcereiro, e mandaram ao carcereiro que o guardassem com segurança. Verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ou seja, no calabouço, Então, só para a gente entender
era uma espécie de uma solitária hoje em dia, né? Então joga ele lá no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco, ou seja, algemado ainda, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então a gente percebe também a postura desses irmãos aqui, né? No caso, Paulo e Silas, os que estavam presos aqui, eles não ficaram murmurando, lamentando, em depressão, algo do tipo, né? Eles continuaram adorando a Deus, louvando a Deus, né? Sendo gratos a Deus naquela situação, naquelas circunstâncias. Paulo foi preso diversas vezes. Ele escreve 4 cartas, né? 4 epístolas, nós vamos estudar depois isso. 4, ou já estudamos, nem me recordo. 4 epístolas que era nessa situação, a circunstância que Paulo se encontrava quando ele escreve aos Efésios, né? Aos Filipenses, aqui nós estávamos na cidade de Filipos, né? Então, aos Filipenses, aos Efésios, Colossenses e Filemão. 4 epístolas que Paulo produz, escreve nessa circunstância de estar preso. E um dos temas de uma dessas epístolas, que é inclusive aos Filipenses, né? Diz respeito a essa cidade aqui que ele, no capítulo 16 aqui vai relatar. O tema da carta é alegria. Olha só para a gente ver, né, amados, que as circunstâncias não determinavam, né, a postura, o ânimo desses irmãos, as circunstâncias externas, né? Eles louvavam a Deus, adoravam a Deus, e ainda ele incentivava os irmãos: não sei, se alegrem no Senhor, pode se alegrar aí, porque a vida, apesar das adversidades, a vida em Cristo, ela é uma vida de satisfação no Espírito, de adoração, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Só para a gente ver o nível de maturidade, de compreensão desses cristãos aqui, né? Coisa assim tremenda mesmo. Então, o verso de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. A gente percebe aqui que não é um terremoto comum, né? É uma ação direta de Deus, é Deus quem provoca aquele tremor de terra. E olha que coisa interessante, amados, o tremor de terra, ele faz com que os cárceres, eles se abram, estavam trancados, o tremor de terra fez com que todas as grades se abrissem. Então é uma ação direta de Deus mesmo, né? Uma coisa, não é que tudo desmoronou, caiu e matou meio mundo, não. Olha só como Deus, ele é soberano, é Senhor, né? Ele controla os detalhes dessa criação, quando assim ele decide fazer por direito de Criador, tá? Não é que Deus, ele manipula, né? Todas as vezes, todas as ocasiões, mas quando há um propósito eterno de Deus, ele entra na história, né? E como aquele que manuseia, já viu o teatro, né? Do títere, marionete, né? Mais conhecido como marionete, né? Aquele que controla lá com os seus dedos. Então Deus, ele tem esse poder, e ele de vez em quando, como eu disse, né? Por conta dos seus desígnios eternos, ele faz isso. Então ele age de uma forma aqui extraordinária, através que nós chamamos de milagres, e é o que acontece aqui, né? Não são fenômenos naturais, tá? O terremoto, né? De fato, o terremoto é um fenômeno natural, por assim dizer, mas nesse caso, e esse terremoto não foi um fenômeno natural, o descolamento das placas tectônicas, né? Como geólogos definem, aqui sim foi uma ação direta de Deus. Mas vamos lá prosseguir no verso 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Aí a gente precisa lembrar o porquê que esse preso, que esse carcereiro, ele quis tirar sua vida. Eu comentei isso, mas lógico, né? Ninguém é obrigado a lembrar de tudo. Mas nós falamos isso lá no capítulo 12, né? 4 capítulos atrás, aí, acho que 2 aulas atrás, porque aconteceu com Pedro, quando Pedro também foi liberto da prisão, miraculosamente, né? No caso lá, através de um anjo. Então olha só como Deus tem diversas maneiras de agir, um anjo, né? A natureza, enfim, é um negócio assim assustador. E aí os soldados lá, como Pedro fugiu, porque os soldados, eles eram responsáveis pelos presos,
E se algum preso fugisse, né, sob a responsabilidade do soldado, o soldado ia ser penalizado, era pena capital, ele morria, matava, executavam ele. É por isso que quando o carcereiro viu tudo aberto assim, ele ficou desesperado, ele falou: vou me matar, porque de qualquer forma iam matá-lo, né, no desespero. Aí o verso 28, a Bíblia diz: mas Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então ninguém fugiu não. Olha só que coisa interessante. Quem sabe esses ladrões, esses presos aí, já se converteram ali, né, naquele momento onde Paulo estava cantando e louvando. De repente eles ficaram ali atônitos e escutando aquilo, tendo a oportunidade de fugir, porque abriram-se os cárceres. Eles não fizeram isso, né? Olha só, verso 29: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É interessante, queridos, que aqui nessa pergunta há duas conotações de salvar. O que eu faço para me salvar? Salvar de alguma pena capital que poderia ser aplicado, como eu disse, né, por conta de ser responsável pelos presos, e se salvar de fato, né, salvar a alma. Ele se sentiu perdido por toda a ação de Deus ali. Ele entendeu que ele era um perdido. E aí Paulo responde no verso 31: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Olha só, não só o carcereiro, ele era morto. Lembra quando eu falei para vocês essa expressão, a casa, né, como foi de Lídia? Então olha só, era todos aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Não só ele ia receber a pena capital da execução, mas toda a sua família também. E aí Paulo diz: vai ser salvo tu e a tua casa, se você crê no Senhor Jesus Cristo, né? E verso 32 ele diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, então foram de alguma maneira até a casa do carcereiro. Paulo prega a palavra, todos ali da casa do carcereiro creem em Cristo, né? Verso 33: e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, que coisa interessante, né? O carcereiro vai lá e ainda cuida de Paulo, trata de Paulo, e eles decidem descer as águas, serem batizados. Amados, aceitou Jesus, mensagem do Evangelho, desce as águas. A gente percebe que não tinha toda essa burocracia. Não é que eu vejo totalmente errado, né? O cara hoje aceitou Jesus, domingão, né, vai ter que passar por uma classe de discipulado para o batismo. Eu não sou contra isso não, pelo contrário, eu sou a favor disso. Mas a gente percebe que aqui era algo muito instantâneo, imediato, né? Lembra lá do capítulo 8 de Atos, quando o tesoureiro lá, né, da rainha Candace, o etíope, disse: que me impede de me batizar? Eu quero batizar, a água está aqui. Filipe disse: nada te impede, crê. Então bora lá. Desceu as águas, e a gente percebe que era uma coisa muito orgânica, né, por assim dizer. E aqui é o que acontece. Era à noite, ninguém sabe onde esse homem foi batizado, se foi num tanque, se foi num rio, se foi numa lagoa, se foi um chuveirinho na cabeça. Ninguém sabe. Chuveirinho na cabeça acho que não, mas bora lá. Verso 34. Oi, André, pode falar. Fazer um comentáriozinho. Claro, fica à vontade. Naquela época, André, as pessoas entendiam mais fácil o Evangelho. Porque hoje as pessoas põem obstáculos na frente. As pessoas colocam obstáculos em algumas vezes. Sim. A Bloco não precisou falar muito, né? Você entendeu? Sim. Agora hoje não, hoje as pessoas elas ficam mais querendo vir para mim duvidando, duvidam mais, André. Entendi, Paulo, entendi. Hoje, eu acho, até no mover da igreja de antigamente para agora, as pessoas elas ficam mais ressabiadas para aceitar a Deus. É diferenciado hoje, né? É uma opinião minha, né? Não, eu não discordo de você não, eu concordo sim. A gente percebe, Paulo, por exemplo, a gente vê aqui, né, todo o que antecede a decisão da pessoa de aceitar Cristo, no caso aqui, né, e ser batizado logo em seguida, porque a mensagem, na verdade, era muito simples, muito objetiva. E de fato, hoje, nós temos na pregação em si, eu digo, né, e eu digo até por mim mesmo,
nós somos quase que formados assim, né? A gente traz uma elaboração às vezes muito grande de uma mensagem e tal, e aqui era simples, a mensagem salvífica, não era doutrinária, né? A gente precisa entender isso também, era aquela mensagem de salvação. Então, ó, Jesus, ele morreu pelos seus pecados, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, né? E tal, e o que acontece? O que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, só isso, só era salvo. Então o negócio era muito simples, era muito simplificado, era muito objetivo. É a mensagem do evangelista mesmo, né? E hoje, como eu disse, muitas vezes nós temos uma apresentação, a exposição da palavra, que ela não tem um viés salvífico, né? Aquela mensagem evangelística. Muitas vezes nós erramos por isso, né? Visto também que, infelizmente, nós trazemos poucas pessoas para a igreja, né? O público que nós temos aí, 97%, 98% dos públicos nos cultos são de cristãos, são de convertidos, por assim dizer. E muitas vezes o que acontece é essa exposição doutrinária, discipuladora, de exortação para corrigir o povo, né? Mas nós tínhamos há pouco tempo atrás, quando a igreja brasileira ainda não era grande, né? Hoje é muito grande. Então havia essa preocupação de mensagens evangelísticas, e foi assim que nós crescemos, ganhando vidas para Cristo, falando de Cristo. Então eu concordo contigo que há sim essa diferença, e talvez hoje nós deixamos de ganhar pessoas para Cristo porque nós não trabalhamos nesse aspecto que a igreja aqui, né, em Atos, ela veio nos ensinando. É verdade, boa observação, meu amado. Vamos lá para frente, verso de número 34, né? Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Paulo não aproveitou a oportunidade para ir embora não, fugir, hein? Ele volta para o cárcere e diz: não vou ficar aqui. Deus fez tudo isso aqui, o propósito a gente sabe, é salvar esse pessoal aqui. Olha que coisa curiosa, eles voltam, né? Paulo, Silas voltam para o cárcere, eles tinham toda a oportunidade de ir embora, fugir para outra cidade e vamos fazer a obra. Não, eles voltam. Aí enviam, né, alguns magistrados lá, aqui algumas pessoas de autoridade, para soltar o Paulo. Mas Paulo replicou: açoitaram-no publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Paulo, ele era cidadão romano. A lei romana não admitia jamais que uma pessoa fosse presa, executada, né, ou penalizada de alguma maneira, sem antes ter um julgamento. E Paulo tinha a cidadania romana. E olha, fizeram tudo errado, foram injustos com Paulo. Se houvesse alguma acusação, como é nos dias de hoje, você precisa ser julgado, né? Toda aquela questão para depois você ser, sendo assim julgado culpado, você vai ser penalizado, punido. Não fizeram esse trâmite judicial aqui com Paulo. Paulo disse: não, fizeram errado e agora na surdina querem, não, venham eles mesmos aqui tirar a gente. E os quadrilheiros, verso 38, foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então aqui acaba, né, aí essa obra na cidade aqui de Filipos, tá? E aí continua capítulo 17 aqui, né? A andança missionária de Paulo, Silas e outros que estavam com ele. Então vamos iniciar o capítulo 17 para a gente ver aqui para onde Paulo depois vai, né? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então olha aqui, outra cidade que rendeu aí 2 epístolas, no caso foi nenhuma, né? 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, tá? Então a gente vê aqui mais uma cidade que Paulo
ele não só ganha almas para Cristo, planta uma igreja, mas também depois, posteriormente, ele direciona, ele dirige, ele escreve 2 epístolas para essa igreja, né? Verso 2: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Lembra que eu falei para vocês, essa estratégia de Paulo, por ser ele judeu, por ter acesso livre às sinagogas, né? A esses espaços judaicos espalhados pelo mundo. Então Paulo chegava em algum local, alguma cidade, procurava saber se lá havia uma sinagoga. Se houvesse, ele ia para lá direto. Era uma estratégia missionária, né? Porque a partir dali ele sabia que ele tinha esse acesso livre e que ele teria oportunidade de fala, sendo ele quem era, né? Um rabino, né? Um erudito, um mestre da lei. Ele tinha aí ele sabia que ele teria uma oportunidade de falar alguma coisa. E aí ele fazia isso. Por 3 sábados aqui, Paulo ele vai e começa a disputar lá com os outros oradores, por assim dizer, né, do judaísmo. Só que ele disputa falando que Cristo era o Messias lá do Antigo Testamento e tudo mais. Então é interessante essa estratégia missionária que Paulo usava. Ele identificava, ele fazia a leitura, né? E ele via que ali havia uma oportunidade de fazer isso, e ele fez isso por muitos e muitos lugares, amados. É inteligência aqui pura. Verso 3: Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Tá vendo como o negócio é bem direto, objetivo, bem claro. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Então olha só, a partir da sinagoga ali, quantas pessoas ele consegue estar ganhando para Cristo. Verso 5: Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, vocês percebam aqui que o sentimento desses religiosos, eles são bem semelhantes. Inveja, entregaram Jesus por inveja, mataram Estevão por inveja, né? Então assim, esse sentimento, ele é muito recorrente no coração dos religiosos aqui, né? Então esses judeus desobedientes, o Lucas, melhor dizendo, vai narrando aqui, né? Então tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Olha que coisa interessante. Os caras, então, os religiosos, eles usavam de todos os meios, irmão. Se eram meios legítimos ou não, eles não estavam nem aí. Eram mau caráter, né? Eram religiosos, mas não tinham virtudes da religião em si, né? Então esses homens aqui eram, como a Bíblia diz aqui, eles eram perversos, né? Eles tomaram homens perversos, mas eles também eram homens perversos. Verso 6: Porém, não os achando, trouxeram Jaso e alguns irmãos na presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Olha as acusações que os caras colocam, né? Sobre alvoroçar o mundo, com o que, meu Deus do céu? A mensagem do Evangelho é o que eles falavam, né? E esse irmão aqui, esse Jason aqui, coitado, né? Só por abrigar lá os servos de Deus, acho que sofreu demais aqui. Se abrigou eles, pegaram ele, o Jason, e aí queriam cobrar dele, verso 7: Os quais Jason recolheu, todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei Jesus. Olha como eles usam o artifício, né, de um discurso manipulador, dizendo que eles estavam pregando contra César. Olha só, mas eles atiram para todo lado. Foi inclusive o que fizeram com Jesus lá, né? Ele diz que é rei. Não, rei para nós é César. Quem dizia isso eram os judeus, lá para condenar Jesus. Mas olha como eles eram hipócritas, porque eles rejeitavam César. Eles não queriam César como rei sobre eles, mas quando foi para favorecê-los e crucificar Jesus, disse: não, nosso rei é César, não é esse daqui não, que diz que é rei. Né? Então só para a gente ver aqui as manobras, a desonestidade, né? Verso de número 8: E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá fora foram à sinagoga dos judeus. Mesma estratégia em outra cidade, né? Cidade aqui de Bereia, tá? Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. É aquela famosa frase que a gente fala, o crente bereano, né? Quer dizer, aquele prudente que ouve alguma mensagem e confere as escrituras para ver se isso tem sentido, né? O famoso crente bereano é desse texto aqui que é extraído esse pensamento. Quer dizer, lá em Tessalônica o povo ouviu, alguns rejeitaram, outros abraçaram, mas não eram tão prudentes como esses aqui em Bereia. Bereia não, eles ouviram, opa, Paulo está falando a respeito disso, vamos ver se o que ele está falando, as escrituras, né? Ou seja, todo o Antigo Testamento que os judeus tinham de fato como palavra de Deus, eles conferiram, e aí eles viam que tinham sentido mesmo. Não é verdade, esse Jesus aí é o Messias, como diz Moisés, os profetas e tudo mais, mas eles só receberam a mensagem de Paulo porque eles entenderam que aquilo fazia sentido a partir do que eles acreditavam nas escrituras sagradas. Veja que lição aqui, né? Não é à toa que é pego esse texto aqui para estar comparando pessoas prudentes, gente cautelosa, que ouve alguma coisa e não abraça de pronto, como também não rejeita de pronto. Vamos conferir aqui, cautela, vamos ver aqui se isso que está pregando, isso que está ensinando, isso tem sentido mesmo, vamos buscar nas escrituras, né? Verso 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então, olha como Paulo também vai alcançando aqui, né? Homens, mulheres, pobres, ricos, gente importante na sociedade, anônima. Quer dizer, a mensagem de Paulo, ela abrange e ela alcança, né, todas as camadas da sociedade, por assim dizer, amados. Verso 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Como eu falei para vocês, os caras estavam lá em Tessalônica, né, rejeitaram a mensagem por Paulo lá, perseguiram ele lá. Paulo vai para Bereia, os caras vão atrás de Bereia, chega lá ainda e vai perturbar a pregação de Paulo. Esses cabras eram os carrapatos espirituais, né, irmão, que a gente chama, né? Grudava ali e ia embora. Vamos lá. Paulo então vai para outra localidade. Olha, amados, como o negócio aqui é intenso, né? É de cidade em cidade mesmo, né? De região em região, sem dormir direito, fugindo daqui, fugindo dali, né? A gente nem vê, lógico, deve ter se alimentado uma hora ou outra, mas a gente nem vê o descanso, descansaram não, o negócio é intenso, é uma vida de fato atípica, não é? Não dorme direito, não come direito, não tem estadia. Foi mais ou menos o que Jesus disse lá atrás para os discípulos dos evangelhos, né? Vocês querem me seguir mesmo? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça não, de reclinar a cabeça, né? As raposas têm covil, né? As aves têm ninho, mas eu não tenho. Quer dizer, ele já estava mais ou menos dizendo aos meus discípulos, eles poderão sofrer isso também, hein? E sofreram. Esses aqui, como ninguém, né? Verso 15, Paulo foi para Atenas, tá? Ele já estava na região ali da chamada Macedônia, né? Que é a região da Grécia, que a gente conhece, né? E os que acompanhavam Paulo, verso 15, tá? O levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível para tiraram. Então, lá em Bereia ficaram lá Silas e Timóteo. Paulo vai para outra cidade, mas chegando em outra cidade, depois Silas e Timóteo vão ao encontro dele, né? E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu vou fazer um resumo aqui para a gente ganhar tempo, inclusive porque essa passagem ela é bem conhecida, bem falada, né? Onde Paulo chega nessa cidade aí, onde havia muitos altares, tá certo? O Areópago, né? Era um local, aliás, toda a Grécia tinha muita, a cultura era muito forte. Na verdade, é a Grécia que inflama a questão do conhecimento, né, para o mundo. Então você tinha lugares de discussões filosóficas, você tinha diversos filósofos, né? É de onde surge a filosofia na humanidade, é na Grécia, né? Os principais filósofos, enfim. E aí Paulo se depara com essa cidade aqui em Atenas, tá? A capital da intelectualidade mundial da humanidade, né? Atenas, só para a gente entender. Olha a riqueza histórica aqui, né? Tá vendo aí, Natan? Né? Os meninos, os jovens na escola, eles não têm noção do que é a Bíblia, né?
a riqueza cultural, a riqueza histórica, né? A riqueza geográfica, né? Então a gente sabe que os nossos jovens, no geral, não estou falando nem cristãos, estou falando dos nossos jovens, perde-se muito o conhecimento cultural, não estou falando nem apenas religioso e espiritual, não é nesse sentido não, né? Eu estou falando da questão cultural, porque a gente pega aí os livros que está na escola hoje, eu estou um pouco desatualizado, mesmo porque faz um tempo que eu não sou mais aluno de escola. Ensino médio já faz algumas décadas que eu deixei de ir, né? Embora voltei como professor e tudo mais, mas já faz um tempo aí eu não... a minha matéria é uma, né? Não sei de todos os livros e o conteúdo, e cada região também, de estado para estado, isso aí muda um pouco, né? Mas a questão é, quando a gente pega os livros de geografia, os livros de história, eles são bem tendenciosos, né? Quem escreve lá, a pessoa ela escolhe com seus critérios, né, falar alguma coisa e deixa um monte de coisa aí a desejar. Então a Bíblia, ela traz assim, principalmente no livro de Atos, traz uma coisa, um conteúdo absurdo culturalmente falando, né? Não é só apenas uma informação, é cultura pura, fala dos povos, das épocas, do surgimento de muitos povos e nações, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, Paulo está no coração da filosofia mundial, se depara com os religiosos, vê muitos altares, gente supersticiosa. Paulo diz, né? Eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, vejo que vocês são um pouco dado à adoração, né? Então Paulo, ele é cauteloso para se aproximar. Olha que coisa interessante, a estratégia de Paulo não é aquele cara que vai dar no meio, com os dois pés no peito, que a gente fala, né? O cara chega lá, não, ele vai ali como que entrando no coração, né? Respeitando ali o que eles entendem por divindade, por adoração, e ele enxerga uma oportunidade. Olha o olhar sensível, né? do missionário, o cara que quer ganhar para Cristo, sabe? Assim, a cautela, o cuidado, a preocupação, o esforço, né? O empenho, a inclinação de sempre procurar ali alguma ocasião para introduzir Cristo de uma maneira que seja receptível. E ele fala, ó, tem aí um altar que eu vi entre tantos outros altares, muitos altares. Ele enxerga lá um altar com o nome ao Deus desconhecido. Aí Paulo conhecia a história, porque por trás desse altar do Deus desconhecido tem uma história. Não sei se vocês já sabem. Natan, não sei se já ouviu seu papai falar disso aí, né? Como é um missionário de longa data, porque tem um livro que é clássico, que é o Fator Melquisedeque. Já leu, Natan? Já viu seu pai falar dele, não? O Fator Melquisedeque? Eu creio que sim. Nessa passagem eu até anotei, que eu meditei, eu tenho aqui anotado algumas coisas. Ah, tá. Nessa passagem eu estou lembrando aqui. Tá, né? Esse livro é excelente. Me lembrem que eu acho que eu tenho ele em e-book, tá? Me lembrem aí que eu jogo para vocês no grupo lá, o Fator Melquisedeque. Paulão, fantástico. Ele vai contar de como Deus, antes que os missionários chegassem em qualquer lugar, antes que houvesse a presença de um missionário, Deus já havia alcançado aquele povo, aquela cultura, de uma maneira misteriosa, por assim dizer, né? Ninguém sabe como, porque se não houve nenhum missionário, como que eles tinham uma ideia? Como que ali havia uma digital de Deus, por assim dizer? Havia uma porta de entrada na crença deles, né, para introduzir Jesus. É um negócio espantoso. Esse Fator Melquisedeque vai trazer essas informações aí, e tinha uma história aqui por trás, né? Paulo vai falar lá em Tito, capítulo de número 1, se não me falha a memória, 1 ou 2, mas eu acho que é um só, é um capítulo 1. Paulo vai falar de um profeta dos atenienses, chamado de Parmênides. E esse profeta, se não me falha a memória, também o nome do cara é esse aí, tá? Depois me cobrem lá para eu confirmar esses nomes aí. Mas o fato é que lá em Tito, Paulo vai mencionar para os cretenses, né? Porque Paulo, ele vai dizer, até o profeta de vocês disse a respeito de vocês são gente ruim, bestas ruins. Até o profeta dos caras lá metia o pau neles lá e tal, nessa sociedade. E aí Paulo sabe tudo que aconteceu, tá? Há alguns séculos atrás, se não me falha a memória, 200, 300 anos antes disso aqui. Paulo sabia da história,
né? E aí Paulo entra nessa brecha histórica para falar, ó, esse Deus desconhecido aí, que vocês honram, não sabendo exatamente quem é justamente esse que eu estou pregando. Olha que coisa interessante. E ele fala, esse Deus aqui, que ele sustentou vocês desde sempre, ele que deu para vocês a vida, a respiração, é nele que vocês se movem, vivem, respiram, ele dá para vocês a vida. Está aqui no verso 28, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também dele sua geração. Então Paulo usa, né, toda essa base, esse pano de fundo da própria história e cultura dos atenienses para ali colocar a mensagem do evangelho, irmãos. É muito interessante. Aí Paulo vai falando, e os caras são filósofos, tem toda uma lógica, vai ouvindo daqui, ouvindo de lá, tem uma lógica de oratória, de argumentação, só que Paulo quebra essa lógica, porque ele está falando de uma coisa, daqui a pouco ele fala sobre a ressurreição, né? Que Jesus ressuscitou. Aí os caras assim, ficaram meio assim, falaram, não, depois a gente ouve a respeito disso aí, em outra hora e tal, e tudo mais, enfim. Mas o que eu quero destacar é esse empenho de Paulo, essa oportunidade que Paulo encontra, né, na cultura deles, é algo para a gente pensar, viu? Eu até vou dar uma pausazinha aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, coisa de 2-3 minutos aqui, né? Já está acabando ao mesmo tempo, mas a questão, extraindo a lição daqui para nós, né? Não é só a narrativa e essa informação, mas vamos ver se a gente consegue aplicar para a nossa realidade e extrair alguma coisa que útil para nós, nesse sentido. Amados, nós precisamos fazer a leitura, isso eu aprendi com teu pai, viu, Paulo? O Natan, o Paulo, né? O pai do Paulo, o pai do Natan é Paulo também, tá? A cabeça confunde tudo aqui. Aprendi com teu pai esse pensamento aí, né? A gente fazer a leitura no nosso entorno, né? Ele cita aí um pensamento da Marina Silva, nem o viés político não, tá? Só citando a fonte, porque eu acho que é interessante citar algumas fontes aí. A Marina Silva, um dia ela disse que os analfabetos do nosso país não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não sabem fazer a leitura da realidade em sua volta. Olha que pensamento interessante, né? Então nós precisamos fazer a leitura, a gente precisa ter um olhar de discernimento de onde a gente vive, quais são as pautas da sociedade, o que o Evangelho tem a dizer a respeito de tudo que está acontecendo na política, na educação, né? A gente precisa ser esse participante da polis, tá? A gente precisa ser esses discípulos de Cristo que tem essa visão abrangente e que enxerga uma humanidade toda perdida, buscando alguma coisa que nem eles sabem, e nós sabemos o que precisam, e nós temos a palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, só que a gente não pode ser esses bitolados, né? Esses caras que ficam muitas vezes querendo dar resposta daquilo que a humanidade não está perguntando, que a alma aflita, angustiada dessa geração está perguntando. A gente precisa entender, enxergar esses deuses desconhecidos, esses altares que estão sendo levantados aí, que o povo nem sabe quem é, mas a alma de alguma maneira está ansiando. Um chama de uma coisa, um chama de outra, um pensa que é capitalismo, outro pensa que é sucesso, outro pensa que é dinheiro, outro pensa que é riqueza, prazer, fama, like e sei lá o que mais. E a gente precisa estar fazendo essa leitura para introduzir Cristo aí, né, nessa situação. Amados, vai encerrar aqui. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.